No vídeo dessa semana, daremos sequência à série de vídeos sobre a saga humana, a qual, após percorrer os períodos do Paleolítico Superior, do Mesolítico, do Neolítico, da Idade dos Metais e da Antiguidade Clássica, alcança os tempos da Idade Média. A saga humana é uma narrativa contínua, que incorpora uma história direta, cujo início coincide com os primeiros tempos do despertar intelectual dos nossos ancestrais, e que, com o vídeo dessa semana, alcança até os tempos dos vikings, que saíram da Escandinávia e alcançaram regiões tão distantes como o oeste da Rússia e o litoral do Canadá, de Carlos Magno, o primeiro imperador coroado por um papa, e dos toltecas, que surgiram na Mesoamérica, numa época na qual os maias começavam a desaparecer. Então, fique comigo até o final do vídeo. Eu sou Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, considere a possibilidade de se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abre as portas para que o conhecimento chegue até você e apoia a produção de conteúdos daqui do canal. E se você gostar desse vídeo, saiba que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. O mundo no século VIII da nossa era. No século VIII, a civilização progredia em todas as partes do mundo, na medida em que povos ancestrais foram se desmembrando e dando origem a novas populações, cujos caminhos e destinos se entrelaçavam. A oeste dos Montes Urais, os descendentes dos indo-europeus haviam dado origem aos povos bálticos, que nessa época já estavam assentados nas regiões costeiras do Mar Báltico, aos povos eslavos, que nessa época já haviam fundado o vilarejo de Kiev e também já ocupavam a Península Balcânica e a Europa Oriental, e aos povos germânicos, que nessa época já haviam formado os primeiros reinos cristãos em regiões que, séculos antes, haviam feito parte do extinto Império Romano do Ocidente. Um pouco mais ao sul, o Império Bizantino, que também encontrava sua ancestralidade entre os antigos povos indo-europeus, figurava como um herdeiro direto do antigo Império Romano e se destacava como a região mais civilizada de toda a cristandade. Nessa época, os magiares, um povo de ancestragem urálica, se fixava nas estepes da Eurásia, onde se relacionavam com os cazares. Os cazares eram um povo seminômade, e assim como os hunos, os turcos e os mongóis tinham uma ancestralidade altaica, a qual encontra sua origem nas regiões mais centrais da Ásia. Nessa época, grande parte do sul da Ásia encontrava-se sob domínio árabe, um povo de ancestralidade semítica, cujas origens remontam às regiões da Península Arábica. No século VIII, os árabes já dominavam uma ampla extensão de terra, a qual incluía as regiões civilizadas mais antigas do mundo, e que abrangia a Península Ibérica, que era quase toda ocupada por eles, o norte da África, o Oriente Médio, a antiga região da Pérsia e grande parte da Índia,
que nessa época era uma região fragmentada em diversas nações e reinos independentes. Na África, o antigo reino de Kush havia sido subjugado pelos árabes, mas Aksum ainda persistia como uma nação independente. Na porção ocidental do continente africano, a dinastia de ancestralidade berbere foi derrubada pelos súditos soninqueses, que tomaram o poder e fundaram o Império de Gana, que nessa época começava a se expandir rapidamente. No Oriente da Ásia, a China era governada pela dinastia Tang, numa época em que o Japão já produziu seus primeiros documentos escritos e que o budismo havia avançado sobre a China e alcançado a Coreia e o Japão. Enquanto isso, as regiões insulares da Malásia e da Indonésia viam a civilização brotar por meio da formação do Império Srivijaya. E nas ilhas do Pacífico, hábeis navegadores mantinham um movimentado fluxo marítimo, que incluía contatos e trocas de mercadorias e ideias entre as populações das diferentes ilhas, que por volta dessa época já estavam se dispersando até as ilhas Cook, Marquesas e Pitcairn. No continente americano, a civilização mesoamericana vivia o seu apogeu, ao mesmo tempo em que a região andina testemunhava a expansão da civilização. No século VIII da nossa era, a humanidade já ocupava praticamente todo o globo, mas a civilização ainda estava dividida e fragmentada em porções que ainda não se comunicavam. Embora na Eurásia e na África, as diferentes civilizações avançavam com um processo de estreitamento de laços, fusão e sobreposição. A Europa cristã encurralada. No final do século VIII, a incipiente civilização cristã do centro da Europa encontrava-se encurralada por populações não cristãs. A oeste se encontravam os árabes muçulmanos, que dominavam quase toda a Península Ibérica. A leste habitavam povos bárbaros, como era o caso dos magiares, que nessa época começavam a chegar à região da futura Hungria, e por tribos germânicas e eslavas ainda não cristianizadas. Ao sul, toda a costa africana e pontos estratégicos do mar Mediterrâneo foram ocupados pelos muçulmanos, e o Império Búlgaro, que rivalizava em poder com o Império Bizantino, ainda não havia se convertido ao cristianismo, coisa que só aconteceria décadas mais tarde, no ano de 846. A norte, encontrava-se os bárbaros vikings, que no final desse século haviam dado início a uma violenta onda de invasões, saques e pilhagens às regiões dominadas pelos cristãos. Esse cenário reduziu drasticamente o contato entre os povos cristãos e obrigou o centro-europeu cristão a adotar uma estrutura social militarizada, onde as necessidades defensivas organizaram as populações em comunidades fechadas, autossuficientes, afastadas e apartadas. Como consequência, a partir dessa época de por volta do ano 800, as línguas do tronco românico começaram a se desmembrar, dando origem ao português, ao espanhol, ao francês, ao italiano e ao romeno, entre outras línguas. No século VIII, o Império Bizantino ainda controlava algumas antigas províncias do extinto Império Romano do Ocidente. Mas a verdade é que a autoridade do imperador bizantino se encontrava fortemente enfraquecida nessas regiões. Dentro desse cenário, a Igreja Cristã, com sede em Roma e liderada pelo Papa, havia se distanciado da Igreja Cristã, com sede em Constantinopla, a qual era liderada pelo Patriarca de Constantinopla. Como consequência, uma crescente inimizade entre os ramos ocidental e oriental da cristandade havia surgido e crescido ao longo dos séculos anteriores.
Como a Igreja Oriental era mais forte, uma vez que se encontrava em conexão direta com o Império Bizantino, o papado se submetia às ingerências vindas das autoridades de Constantinopla, mas passou a alimentar a intenção de ressuscitar o antigo Império Romano do Ocidente. Sem nenhuma força militar à sua disposição, e sob ameaças e hostilidade dos lombardos, o papado considerou a possibilidade de outorgar o título imperial à potência política e militar dominante na Europa Ocidental dessa época, o Reino dos Francos. Dentro do contexto de forte ameaça aos cristãos do centro da Europa e de uma escalada nas relações com o patriarcado bizantino, o Papa, como líder da cristandade ocidental, estabeleceu uma forte aliança com o Reino Franco, na intenção de enfraquecer o avanço muçulmano e dos demais povos bárbaros europeus, ainda pagãos, e de fortalecer o seu próprio poder face às diferenças mantidas com a Igreja de Bizâncio. Dessa aliança emergiu Carlos Magno, o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico, cuja fundação foi uma tentativa de reconstrução do antigo Império Romano Cristão. Em 25 de dezembro do ano 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador, fato que abriu um precedente e deu origem a uma estrutura política que viria a representar um protagonismo nos assuntos da Europa Ocidental, com o Papa assumindo um papel fundamental nas coroações e no destino das nações cristãs dessa região, ao longo dos 7 séculos seguintes. Mas no início do século IX, o Sacro Império Romano-Germânico ainda estava sendo formado por um conjunto de populações multiétnicas assentadas na Europa Central, cujo primeiro governo foi constituído pela dinastia Carolíngia, de origem franca. Esse império teria vida longa até se dissolver, um milênio mais tarde, em 1806, em decorrência das guerras napoleônicas. Os vikings. Viking é um termo genérico, associado a uma população de ancestralidade germânica e de cultura nórdica, que no final do século VIII começou a sair da Escandinávia em direção ao sul, rumo às terras cristãs do centro da Europa, e também para o oeste e o leste. Dentro da sociedade viking, o rei estava no topo da pirâmide social, embora o poder fosse descentralizado, de forma que muitos nobres eram frequentemente mais poderosos que o próprio rei. O título de rei não era hereditário, e os candidatos ao título tinham que travar lutas, vencer disputas, cultivar alianças, planejar casamentos e reunir homens leais ao seu redor caso quisessem tornarem-se reis. O período do século VIII ao século XI foi a época na qual diferentes tribos e clãs vikings realizaram incursões marítimas na Europa cristã e avançaram em direção ao leste da Europa, onde habitavam povos bárbaros seminômades. Essas incursões, com barcos rápidos e de boa navegabilidade, não se destinavam apenas às atividades de saque e pilhagem, mas também à colonização de terras e à promoção de contatos comerciais. Por meio de habilidades náuticas bastante desenvolvidas, essas populações vikings alcançaram terras distantes e acabaram se estabelecendo em regiões como a Ilha da Grã-Bretanha, a Ilha da Irlanda, a Normandia Francesa, a Islândia, a Groenlândia e, por volta do ano 1000, também na Península do Labrador, nas porções mais orientais do Canadá. No ano 982, cerca de 5 séculos antes de Colombo, os vikings não só estiveram no continente americano, como chegaram a estabelecer um povoamento, que os arqueólogos modernos chamam de Lands aux Meadows, o qual permaneceu habitado durante 3 décadas. Em direção ao Oriente,
Essas populações vikings alcançaram regiões tão a leste como a costa norte e oeste do Mar Negro e a costa ocidental do Mar Cáspio. Ao sul, os vikings também avançaram sobre regiões tão distantes como a Península Ibérica, o Mediterrâneo e algumas regiões do norte da África. O crescimento populacional, a busca por riquezas e a procura de terras férteis de clima ameno são os principais motivos que impulsionaram essas populações germânicas de cultura nórdica a se deslocarem para regiões tão longínquas. O período compreendido entre a primeira invasão registrada, no ano de 793, ao mosteiro cristão de Lindisfarne, no noroeste da Grã-Bretanha, até a conquista dos normandos da Grã-Bretanha em 1066, é conhecido como a Era Viking da história da Escandinávia. Após séculos de pilhagens e invasões promovidas pelos vikings, a resistência cristã a essas populações escandinavas tornou-se mais eficiente. Ao longo da era viking, a cosmogonia nórdica foi sendo gradativamente abandonada, enquanto que os valores cristãos passaram a ser incorporados, na medida em que o contato e o comércio entre escandinavos e cristãos foi sendo progressivamente intensificado. Mais tarde, já no século XI, as antigas sociedades vikings se transformariam nos reinos cristãos da Noruega, Suécia e Dinamarca. Em outras regiões, os nórdicos vikings acabariam sendo absorvidos pelas culturas cristãs, de forma que os conquistadores vikings da Grã-Bretanha se fundiriam às populações locais e se tornariam os futuros ingleses. Da mesma forma, os conquistadores normandos se fundiriam às populações locais e se tornariam os futuros franceses. E os conquistadores russos se fundiriam às populações locais e se tornariam os futuros russos. Rus de Kiev. No século IX, enquanto o Sacro Império Romano florescia no centro da Europa e os vikings saíam para fora da Escandinávia, povos seminômades de origem urálica e indo-europeia começaram a se associar nas regiões mais a leste. A Rus de Kiev, ou Rússia de Kiev, como essa associação de povos ficou conhecida, foi uma confederação de tribos formada tanto por populações de eslavos orientais, que tinham origem indo-europeia, como por populações fino-húngaras, que tinham ancestralidade urálica. A união dessas tribos teria sido iniciada por Oleg, um nobre viking de origem escandinava que exerceu controle sobre as terras ao longo do vale do rio Dnieper, o qual acabou detendo o avanço dos Khazares, um povo turcomano seminômade com origem nas regiões centrais da Ásia e de ancestralidade altaica. Oleg acabou movendo a capital das terras sob seu controle para Kiev, que possuía uma posição mais estratégica e que havia sido fundada pelos eslavos orientais ainda no século V da nossa era. A Confederação de Tribos da Rus de Kiev foi fundada no século IX, continuou existindo até o século XIII, sempre sob o governo dos Ruríkidas, que mais tarde formariam a primeira dinastia de czares russos. O próprio Olegna era aparentado de Rurico, também conhecido como Rodrigo de Ladoga, o semimítico fundador da dinastia Ruríkida, a primeira dinastia de czares russos. A Rus de Kiev negociava com o Império Bizantino, fato que pode ter influenciado Vladimir I a se batizar e impor o cristianismo nas terras onde atualmente se encontram regiões da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. No século XI, a Rus de Kiev alcançaria sua máxima extensão, quando seu território se estenderia desde o leste da Escandinávia até o norte do Mar Negro. Na sequência dessa época, a nação entrou em declínio, junto com o Império Bizantino, seu grande aliado. E mais tarde, já no século XIII,
Os Rus acabaram sucumbindo perante a invasão mongol. Os Rus continuaram existindo como um grupo étnico-cultural, o qual viria a desempenhar um importante papel no futuro processo de unificação das terras russas. A civilização no isolado continente americano. No final do século IX, a civilização mesoamericana vivia o final do seu período clássico, o qual foi marcado pelo apogeu da construção monumental e do urbanismo das cidades, bem como por uma expressiva produção intelectual e artística, principalmente nas regiões mais ao sul, dominada pelos maias. Já no século X, teve início o período pós-clássico da civilização mesoamericana, quando verifica-se a ocorrência de um colapso político, marcado pelo abandono das cidades, a interrupção das dinastias e uma migração das populações para as regiões mais ao norte. Os cientistas divergem sobre quais teriam sido os motivos desse colapso, mas entre as explicações mais invocadas estão uma combinação de causas que costumam incluir a ocorrência de guerras, uma superpopulação e o esgotamento dos recursos naturais. Dentro desse cenário de esvaziamento das cidades maias, os toltecas começaram a florescer mais ao norte, em uma região onde atualmente se encontra o centro-sul do México. A maior parte do que sabemos sobre os toltecas foi registrado pelos astecas, os quais descrevem os toltecas com uma carregada carga mitológica, apresentando-os como seus predecessores intelectuais e culturais. Os cientistas atualmente debatem até que ponto essas narrativas astecas merecem crédito como descrição de eventos históricos reais ou como exageradas narrativas mitológicas. Mas qualquer que seja o caso, o fato é que a herança cultural e arquitetônica deixada pelas civilizações e povos anteriores serviu de base para a construção de Tula, a capital tolteca. O sítio arqueológico de Tula não é tão magnífico como as lendas que a descrevem, mas ainda assim impressiona pela quantidade de monumentos que foram encontrados, o que inclui duas pirâmides, um grande palácio, uma impressionante calçada com colunas e duas quadras de jogo de bola, com o conjunto todo sendo circundado por uma densa área de construções residenciais. Os toltecas conquistariam povos vizinhos e cobrariam tributos até por volta do século XII, quando o domínio regional desse povo parece ter chegado ao fim. Mais uma vez, os cientistas divergem sobre quais teriam sido os motivos que levaram ao desaparecimento dessa vibrante civilização. E, como de costume, hipóteses envolvendo guerras, revoltas e o esgotamento de recursos estão entre as causas mais prováveis. Mas o fato é que a evidência arqueológica demonstra que, em meados do século XII, Tula parece ter sido alvo de uma violenta destruição, oportunidade na qual seus monumentos foram incendiados e soterrados. Na época dos astecas, o local seria alvo de pilhagens e saques. Mas no século X, um pouco mais ao sul, a civilização prosperava nas regiões andinas, onde duas culturas distintas dominavam extensas áreas. No norte, os Wares controlavam uma extensa área, que era conectada por meio de um conjunto de caminhos e trilhas, em uma região onde atualmente se encontra o território do Peru. A antiga cultura Nazca já havia desaparecido 2 séculos antes, mas os seus incríveis e enormes desenhos feitos no sólido árido ainda podiam ser vistos. Um pouco mais ao sul, os Tiahuanacos viviam em cidades bem urbanizadas, as quais abrigavam populações que podem ter sido de 10 mil habitantes ou mais. Mas se por um lado as civilizações da Eurásia estavam se conectando e se fundindo nessa época, as civilizações pré-colombianas da Mesoamérica e dos Andes ainda viviam em total isolamento, sem nenhum contato entre si.
Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana, o qual levou a nossa narrativa da saga humana até o início do século X da nossa era. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. E se quiser, você também pode apoiar o canal fazendo uma assinatura mensal e tornando-se um membro do canal. Então é isso. Valeu, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço. Próximo vídeo!